Bom dia a todos, espero que estejam bem, unidos nesse dia um pouquinho mais frio, o inverno já se aproxima, mas com certeza os nossos corações se aquecem sempre nessa casa de oração e espero que vocês possam receber com muito carinho essas palavras que nós vamos proferir hoje, muito da fala da Viviane e um pouco do meu acompanhamento para isso. E eu vou começar com uma oração que me veio aqui para abrir essa manhã e que a gente possa colaborar aí um pouquinho, muito com a ajuda da espiritualidade, a nos conduzir por essa palestra. Dai-nos, Senhor, sempre a graça do arrependimento, de nos lembrarmos com amor de nossos erros e de nossos acertos que também causaram dor, de nossa aceitação que nos trouxe o consolo. Graças à aventura de partilhar e encontrar aqueles que vivem ao nosso crescimento e desenvolvimento. Graças, meu Pai, pelo caminho, nem sempre reto, mas sempre na busca de encontrá-lo e de ver e viver a luz que nos salva e nos aquece. Graças, meu Pai, por superar a dor e por assim também consolar aqueles que passam pelas mesmas provas e torturas que agora já conseguimos ver que são superáveis, tornando-nos conselheiros do bom ânimo aquele que passa pela desventura. Graças, meu Pai, ao desbravador que abriu a mata e que fez a trilha que nos permitiu chegar com mais segurança, mesmo enfrentando arranhões, mas com a felicidade da chegada à boa planície do Planalto, que nos permite ver a bela paisagem, na felicidade do sol brilhante do entardecer e do aconchego do calor da fogueira durante a noite. Graças, meu Pai, por ter superado as dificuldades e estar forte, tendo a sabedoria de entender ser possível a transposição dos novos obstáculos, seja de pedregulhos que me ferem os pés, ou da areia vasta e fofa que nos sobrecarregam as forças das pernas. Quais os solos, meu Pai, aos quais deverei trilhar para que consiga fortalecer a minha alma? Contamos sempre, meu Jesus, com a Tua consolação, com a Tua boa palavra e com o Teu bom ânimo. Que assim seja. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui e quero contar um pouquinho a vocês como surgiu essa palestra. Essa é uma palestra que somos simples ferramentas hoje. É a primeira vez que a gente faz palestra em parceria, é um desafio novo para a gente, mas essa palestra surgiu de uma inspiração e essa oração que a gente acabou de ouvir é uma inspiração também. O Luciano, em 10 minutos, digitou essa oração. Simplesmente ela fluiu e veio. Então, hoje, o nosso desafio é atender a expectativa da espiritualidade, que nos deu uma tarefa muito grandiosa, com um tema muito desafiador, dentro do momento muito desafiador em que vivemos. Então, quando a gente pensa em tudo dai graças, essa fala vem... Muda o slide, por favor. Essa fala vem do slide do princípio de uma passagem bíblica que diz:
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, Jesus, para convosco. Isso significa a gente agradecer tudo o tempo inteiro. E trazer uma temática como essa, num momento como esse, eu confesso a vocês que nós estamos aprendendo com vocês. Eu ouvi por uma semana que essa era a temática para essa palestra de hoje. E eu tive bastante dificuldade de lidar com o processo, porque eu costumo fazer palestras com aquilo que estão, elementos que estão dentro do meu coração, e eu tenho consciência e consigo partilhar daquilo que eu aprendi. E esse é um processo que eu também estou aprendendo. Então, por intuição também, veio o convite do Lu estar aqui comigo, Luciano. Então, nós esperamos levar o melhor possível do que a espiritualidade nos propôs e que nos pediu. Então, hoje a gente vai falar sobre graça, sobre gratidão. Essa palavra, ela tem origem no dicionário, né? Então, a gente está acostumado a ouvir falar sobre gratidão num conceito de agradecer, de ser grato. Então, o dicionário nos traz sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que concedeu algum favor, um auxílio, um benefício qualquer. É uma forma de agradecimento, um reconhecimento. Mas a gente sabe que em tudo dai graças tem muito mais do que simplesmente o agradecer. Tem a questão da graça divina, mas também tem essa palavra tão importante, que é o processo de reconhecer. E aí o Luciano vai explicar um pouco melhor isso. A gratidão, sem dúvida nenhuma, me vem como uma questão do reconhecimento. Do reconhecimento pelo que já temos, pelo que já passamos, por tudo aquilo que já vivemos, e na expectativa e esperança do que vamos ainda enfrentar, salvar-nos e salvar aqueles que estão conosco. A gratidão, dentro de tudo o que me é representado na fala e na expressão da palavra, é sem dúvida essa condição interna de nós termos dentro de nós mesmos o reconhecimento da grandeza de que somos e do que estamos inseridos. Não grandes a fim de nos sobrepor e termos essa condição muitas vezes abalável de reconhecermos, de sermos reconhecidos. Mas a gratidão é justamente o nosso reconhecimento. Aquilo que nos traz para dentro do coração e que nos deixa essa condição de paz. Então, quer dizer, a gente está falando de um sentimento, a gente está falando de um movimento interno, de olhar para dentro e olhar para o mundo lá fora e reconhecer aquilo que tem em torno de nós. Então, antes da gente entrar concretamente no contexto que envolve a própria doutrina em relação à gratidão e essa questão do dar graça, né, que a gente sabe que está muito ligado a algo divino, a gente tem que pensar na gratidão no mundo material em que vivemos. Nesse momento de desafio tão grande, para que eu vou agradecer? Por que eu vou agradecer? Então, vamos para o caminho científico primeiro. A neurociência tem trazido uma série de descobertas e desenvolvimentos no nosso campo de consciência mental e intelectual que nos tem provado, né, que neurologicamente a gratidão é um sentimento que transforma o nosso cérebro. Então, aqui eu trouxe alguns elementos para vocês, nós sistematizamos esses conceitos que são apenas alguns dos muitos exemplos que a gente tem no campo científico do estudo da importância da gratidão. Então, a gente tem, por exemplo, uma mudança de estrutura molecular no nosso cérebro que mexe na nossa massa cinzenta, tornando o nosso cérebro com uma organização com melhor ordem, que eles chamam de mais perfeita ordem, fazendo da nossa vida uma vida mais saudável e uma vida mais feliz. Traz também como benefício
acalma, o sentimento de ser pacífico, traz menos reação, ou seja, a gente se torna menos reativo, menos resistente às mudanças que acontecem diante da vida. A gente também tem como benefício o estímulo do sentimento de felicidade. Então, um dos melhores caminhos para a gente encontrar a tão sonhada felicidade é neurologicamente praticar a gratidão. E aí, o que acontece efetivamente no nosso cérebro? A gratidão, o sentimento da gratidão, ele estimula neurotransmissores que vão liberar a dopamina e a serotonina para o nosso corpo. E isso vai trazer uma série de movimentações químicas no nosso corpo que vão nos gerar benefício. A gente tem alguns estudos, pode mudar, por favor. A gente tem alguns estudos que apontam, então aqui estão citados essas questões, né? Então, por exemplo, a Universidade de Indiana nos Estados Unidos nos diz que ser grato pelas pequenas coisas da vida pode causar grandes mudanças, inclusive cerebrais. Então, aqui está fundamentado, né? Um texto da neuroimagem, ele fala que o cérebro passa a sentir ainda mais um condicionamento de gratidão com o exercício da gratidão. Então, se a gente exercitar, a gente promove esse benefício. E isso é maravilhoso, porque ele reduz crises de ansiedade, movimentos de ansiedade dentro da gente. A gente vive num momento global, de profunda ansiedade, porque a gente está num momento de incerteza. A gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente não sabe o que vai ser semana que vem, a gente não sabe o que vai ser mês que vem, a gente não sabe o que vai ser o ano que vem. Então, é necessário, mais do que nunca, a gente controlar a nossa ansiedade. E, neurologicamente, a gratidão nos beneficia para isso também. Então, a gente tem que tomar consciência que os nossos sentimentos são ferramentas muito poderosas na nossa vida. E a gente tem, de verdade, uma possibilidade de colocar cor, colocar um ponto diferente, um elemento diferente. E a gente faz uma metáfora com a culinária, um tempero diferente na nossa vida, que é a gratidão e que muda muito as nossas relações. E aí tem algo muito interessante que a gente tem ainda estudos que estão avançando, e isso não é muito fechado. Há uma série de estudos que dizem de maneira diferente, que eu não consegui encontrar um senso comum disso no âmbito científico, mas que comprovam e têm caminhado para fortes descobertas de que a energia da gratidão, quando a gente emana gratidão, ela tem uma altíssima frequência. E trazer essa informação para a gente foi pedido pela espiritualidade, que era fundamental que a gente tomasse a consciência da potência e da força energética da gratidão. Então, se vocês observarem os estudos científicos, a gente está vendo ali, ó, a gente tem energias alfa e ômega num dos estudos, e aí a gente tem a questão da contração do que vai para baixo. Então, o que é energia de contração? Energia de contração é raiva, tristeza, culpa, né? Apego, medo, ou seja, tudo que a gente está pulsando intensamente nesse momento. Isso puxa a nossa frequência energética para baixo. E a gente já recebeu vários textos não científicos dizendo que o vírus, o coronavírus, o Covid-19, que é o que tão tem mudado a nossa rotina, ele é um vírus de baixíssima frequência. Então, quando a gente está em baixa frequência, medo, tristeza, angústia, ansiedade, a gente está mais vulnerável a esse tipo de energia. Isso não é cientificamente ainda provado, mas a gente tem recebido essas informações subjetivas. Mas cientificamente a gente sabe, e cada vez mais a ciência tem provado, que amor, alegria, paz, iluminação, nessa consciência maior e nessa frequência está a gratidão, que tem estudos que variam, e aí tem dissonâncias de pensamento, né? Entre 400 mais 900 Hz, quer dizer, a gente está falando de uma consciência maior em torno de 1000 Hz. Então, se a gente está falando que o amor está em torno de 500 Hz, quer dizer que a gratidão ela está tão poderosa quanto o amor. Então, a gente emanar o sentimento e a frequência energética, que a gente sabe que o sentimento tem energia, da gratidão, a gente está mudando a nossa frequência física e da nossa frequência do ambiente que a gente vive.
Então, por isso também é tão importante a gente emanar gratidão. É uma questão de mudança de frequência e mudança de consciência. Então, quando a gente sentir medo, quando a coisa apertar no coração, a gente pensa assim, e aí vem a grande lição dessa palestra de hoje. No que eu posso ser grato? E aí buscar o sentimento da gratidão energeticamente para que você mude a sua frequência vibracional. Então, para quem tem vontade de saber mais quais são os sentimentos que mexem, a gente tem o livro do Chico Xavier, Pensamento e Vida, psicografado por ele, pelo Espírito Emmanuel, que dá uma série de dicas sobre quanto a nossa vida é reflexo da nossa vibração. Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, isso foi muito pedido pela espiritualidade, que a gente tome consciência da frequência que a gente emana e o quanto a gratidão é uma frequência poderosíssima, tão poderosa ou talvez mais poderosa que o amor. E aí a gente traz um pouquinho para a nossa realidade aqui do centro, e principalmente para a minha, né, que eu não tenho condição nenhuma de aprontar e de apontar o que passa pelo coração e pela mente dos demais. Mas eu trago aqui a minha partilha dessa condição sincera de trazer para vocês um sentimento que muito me toca. Não raras vezes, e aí eu conto sempre com o apoio da espiritualidade, eu costumo trabalhar aqui às quartas-feiras, né, dando os passes após as palestras, e gentilmente a espiritualidade me encaminha. Dentre as pessoas que aqui vêm assistir e compartilhar conosco dessa boa energia aqui do nosso centro, a gratidão. E eu costumo perguntar, né, àqueles que a mim chegam ali, com toda a amorosidade do mundo, vamos pedir por alguém, por quê ou por alguém, né? E não raras vezes as pessoas me falam, hoje eu quero agradecer. E isso me vem como um presente gigantesco de alegria e de amor. Porque todo passista ali envolvido com o passe não é mais nada nem menos do que uma transmissão de vibração. E muitas vezes essa partilha, né? Aqueles que já têm uma certa experiência com o passe têm essa condição de verificar essa condição, de partilhar, de dar e algumas vezes de retirar algumas energias, né? Que estão ali presas, estão mais densas, e aliviar um pouco essa condição daquele que busca esse auxílio, essa coassistência, né? Passista, espiritualidade. E quando me vem esse presente da gratidão, da pessoa fala assim, não, hoje eu quero só agradecer. Eu tenho por costume fazer essa partilha não só com aquele que está à minha frente, mas é uma energia tão poderosa, tão forte e consistente, que generosamente a gente consegue partilhar isso com muitos. E aí a gente começa do núcleo, né, para as periferias, vamos dizer assim. Então a gente vem da pessoa, acende aquilo ali, deposita mais boa energia e faz aquilo expandir, fazendo com que ela mesma, diante do seu gesto amoroso, venha a crescer. E aquilo vai se expandindo, expandindo. E é uma energia tão bondosa, tão amorosa, de acolhimento, de força, que ultrapassa as barreiras do centro. Vai além das fronteiras físicas da nossa cidade. E às vezes é de uma emoção, de um impacto tão grande, que não raras vezes a gente consegue emanar toda essa boa energia de amor, que representa a gratidão de uma maneira sublime a todo o planeta. E é muito, muito importante frisar que não estamos sós, mesmo diante dessa condição unitária ali, né, entre passista e paciente aí entre aspas, não é? Mas desse amor de propagação, não raras vezes a gente vai tocando outros que também têm a gratidão dentro de si. E vemos esses grandes círculos de energia positiva se tocarem, se expandirem e se elevarem a uma potência de generosidade
muito forte e muito efetiva, que nos recarrega, que nos limpa, que nos deixa esse sentimento da paz sublime. Eu não consigo achar outras palavras, mas é muito forte, é grandioso, é de uma maneira muito significativa, né? E você pode, independente de onde você estiver, tendo essa paz no coração, esse sentimento benéfico que carregamos dentro de nós, compartilhar isso de uma maneira simples, fechando os olhos e sorrindo. E você tem a certeza que essa boa energia ela vai se expandir. E mesmo que aparentemente você não consiga fazer com que as turbilhões de emoções dos outros que estejam ao seu lado, pode ter certeza. Assim como um regador que dia a dia rega a planta, o seu amor, a sua paz e esse sentimento de gratidão será o líquido necessário a fazer germinar também a gratidão no outro. E tenha certeza, vai acontecer. Antes de mudar aqui a temática, eu queria complementar, porque eu faço das palavras do Lu as minhas, que eu também aplico o passe. E eu diria que quando a gente tem uma relação energética no passe de amor, o amor é aquela energia que acolhe, que afaga, que acalma, que aquece. Quando a gente tem a energia da paz, e a gente está falando das altas frequências, né? Quando a gente tem a energia da paz, é aquele lugar de descanso sereno. Quando a gente tem a energia da gratidão, é a energia que rompe barreiras. O Lu falou umas 3 vezes a palavra força, forte. E é isso. Gratidão é força, é potência, é realização, é rompimento de muitas energias de resistência. E é verdade mesmo, porque quando a gente aplica a passe e a pessoa vem para agradecer, o mais bonito é que ela é capaz de emanar energia. Ela se torna tão passista quanto nós. E aí ela expande e funde a energia com a gente que está aplicando o passe. E isso expande, 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 chega em todo mundo. A gratidão tem uma frequência energética tão absurda, que a gente não encontra palavras para definir. A sensação que eu tenho, sabe aquela energia que solapa tudo que é escuro, tudo que é sombrio, tudo que é distante do lugar de amor que a gente está acostumado. Mas a gente sempre tem a palavra amor como grande referência. E aí eu confesso a vocês que o maior desafio na busca da doutrina, nas obras básicas, foi encontrar a gratidão como palavra. E isso me trouxe uma inquietude de alma, e aí vem Chico, com a graça de Deus, trazer suas obras para nos explicar a gratidão. Porque eu acho que é uma frequência, uma força tão forte, que naquele momento do início da jornada da doutrina, era difícil encontrar palavras que a consciência daquele momento pudesse entender a potência da gratidão. Então, quando a gente fala num passe de gratidão, quando a gente fala de emanação de gratidão, a gente não está mudando nossa só frequência, a gente está mudando do ambiente, mas a gente está mudando o mundo. Então, assim, a gratidão é muito, muito, muito poderosa. Assim, queria partilhar das suas palavras, porque é isso, assim, a gente não encontra palavras. Toda vez que a gente aplica passe em alguém que vem para falar sobre gratidão e pedir gratidão, a gente sempre compartilha um com o outro isso. Ai, hoje pediram para dar um passe de gratidão, foi tão gostoso. É tipo, acreditem se quiser, é o passe mais legal, mais gostoso, mais mágico em termos de energia que a gente aplica. E é incrível, porque eu tenho uma mediunidade ostensiva e eu consigo ver. O Lu fala, eu não vejo nada, bobagem, porque ele sente ver um monte de coisa, é intuído, ele está descobrindo ainda. Mas ele fica profundamente sensibilizado. Então, assim, a energia da gratidão está em todos nós e ela é muito potente. Então, o convite é pratiquem. Então, hoje a gente veio trazer o estímulo da prática da gratidão, dessa graça maior, que aí vem o que a gente vai caminhar agora no ensinamento. Da doutrina que nos traz a palavra gratidão, mas ela está muito centrada no sentido de graça. E o que é a graça? É a força maior. É Deus, a energia mais pura e elevada. Então, na minha percepção, a gratidão é a grande ferramenta de conectar com a graça. Eu acho que isso é o mais bonito que a gente pode compreender com o exercício da gratidão.
Só complementando essa questão de força, né, para que vocês não entendam de uma maneira equivocada essa condição, que fala entre romper barreiras, mas não é na realidade não é destruir. Não. A força dela é tão pura que imaginem um vidro, da qual a luz passa por ele sem nunca o destruir, sem romper, sem machucar, sem fragilizar em momento algum. Por mais que as barreiras dos outros, né, que não estejam vibrando nessa condição, você não vai destruir a barreira dele. Você vai simplesmente, essa energia simplesmente vai passar, como um vento, né, sobre um tecido, que passa dele, sem o destruir, sem o machucar, mas o tocando, o permeando, né? A luz com o vidro, eu acho que é uma metáfora muito fácil de ser entendida. E a gratidão é isso. Independente das barreiras físicas e energéticas dos outros, ela vai passar, ela vai tocar e vai se expandindo, e vai se alargando, sem barreiras. É maravilhoso a gente pensar também que quando a gente recebe uma baixa frequência, seja um espírito sofredor, seja um encarnado sofredor, seja uma energia de baixa frequência, eu aprendi isso há muito tempo e eu digo a vocês que é abençoado. A gente não pede para a gente, para fazer parte da gente, mas a gente honra e agradece aquilo que chega. Antes de encaminhar e dizer, eu agradeço, mas isso não me pertence. Quando a gente coloca a gratidão em primeiro lugar, a gente muda a frequência e, de certa forma, como o Lu estava dizendo, ela é tão poderosa, quando eu digo que ela rompe, é porque é como o amor, ela desestrutura energias de baixa frequência. Essa sensação que eu tenho. E aí vem uma quebra de potência da baixa frequência. E é maravilhoso a gente pensar o quanto a gratidão é poderosa para a gente poder trazer nas nossas orações, para quem tem caminhos mais espiritualistas e mentes que envolvem estudos alternativos, sabem que muitos caminhos dizem para a gente que a gente deve sempre começar uma oração com a gratidão, porque a gente muda a frequência, para depois a gente pedir. Então, a gente primeiro eleva a frequência para depois pedir. E a energia, a potência da nossa oração se torna muito mais efetiva naquilo que a gente está buscando. Então, quer dizer, energeticamente, a gente queria encontrar formas de trazer o testemunho a vocês do quanto a gente vivencia a potência da gratidão. Acho que ficou mais claro na parceria agora. Obrigada. Vamos com fé. Bom, aí vamos trazer Chico, nosso Salvador, para explicar um pouco mais sobre a questão desse em tudo dai graças. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão da gratidão, tem dois lugares muito bons que Chico traz essa referência que eu encontrei, e estou super receptiva, gente, a trazer mais referências disso, mas quero trazer para vocês a lição 100 do livro Pão Nosso, né, do Chico, psicografado pelo nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel, que ele fala, né, que o que é esse em tudo dai graças? É rogar a providência celeste, ou seja, é a gente se conectar com essa força celestial da graça. O que é a graça? Essa força divina, sagrada e pura. E aí ele fala, né, a gente precisa identificar esse celeiro da graça. Então, por isso eu disse a vocês que, para a minha percepção, a gratidão é uma energia muito poderosa de conexão com esse celeiro divino. E aí ele fala, é a cegueira íntima que nos faz tropeçar com obstáculos onde só existe o favor divino, né? Então, quer dizer, a gente encontra obstáculo onde, a princípio, só tem graça divina. Então, a gente olha o que a gente está vivendo hoje, a gente fala, mas está tudo ruim, está tudo dando errado, está tudo parado, está tudo incerto, pessoas estão morrendo. Espera aí, a gente está olhando da nossa perspectiva ou da graça divina? De onde a gente está olhando isso, né? Então, assim, será que a graça divina ia nos provocar dor simplesmente para gerar dor? Ou a gente não está sabendo interpretar direito o que está acontecendo, né? Então, é essa questão da perspectiva dessa cegueira íntima. O que é cegueira íntima? É falta de consciência. Ah, porque a gente é teimoso? Não, porque somos espíritos em evolução.
Somos cegos ainda, muito porque somos muito ignorantes, somos aprendizes, estamos no início da jornada. Mas eu já tive tantas encarnações, mas está no início ainda. Né? A gente sabe que a doutrina nos ensina que temos aí uma infinidade de vidas para poder aprender e lapidar. E aí, né, ele fala, né, que a gente se prepara para recolher as lições que nos cabe aproveitar quando a gente quando a gente aprende e pratica a graça, o agradecer. Né? Então ele fala que a gente não pode esquecer que não devemos criar expectativa do mundo que vivemos, porque ele diz: não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Por quê? Estamos no mundo de expiação e provas. A gente vai passar por adversidade, faz parte da vida e do processo. Pode mudar. Então ele diz: nem sempre o socorro de cima, que clamamos e pedimos em oração, ele vem em forma de manjar celeste. Eu acho uma máxima essa frase. Né? Imagina um manjar celeste, eu acho incrível. Esse mano é sensacional. Quer dizer, não vem doce, não vem suave, não vem agradável. Aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa ter como ferramenta de evolução, às vezes vem de maneira dura. Para nos lapidar, isso exige de nós esforço, sacrifício e também, às vezes, gera dor. Mas faz parte do processo. Né? Porque a gente tem dois caminhos, o caminho do amor e o caminho da dor. Mas como a gente é teimoso, né? Insiste em escolher o caminho da dor. Faz parte do processo. Né? Então, ele fala, comumente aparece na afeição de recursos menos desejáveis. Porque Jesus quer assim, porque Deus quer assim, porque a espiritualidade quer assim? Não. Porque a gente, na nossa consciência, acaba escolhendo assim. Somos frequência vibracional, somos energia, e nós estamos na frequência energética da nossa consciência. Então, a gente é quem atrai esse tipo de situação. A espiritualidade está falando há anos e anos, nos dando o caminho da prática do amor, da solidariedade, da unicidade. E a gente não, a gente, enquanto humanidade, opta pelo egoísmo, pelo consumo exacerbado, pela escassez, ou pela ganância do egoísmo. E aí a espiritualidade fala: gente do céu, falamos de todas as formas. E está tudo bem, porque eles têm a consciência no tempo deles. Então, se a gente não fala com amor, a gente vai falar não com um manjar celestial. A gente vai falar com aquilo que se faz necessário. E eu falo, parece maluco dizer isso. Talvez vocês achem uma heresia. Eu acho esse vírus, tem tanta graça divina nele, tanta providência divina nele, porque ele nos obriga. Primeiro de tudo, maravilhoso. Ele não pega em animais, praticamente. Eles são seres inocentes. Então, eles estão neutralizados, praticamente, do processo. Crianças pouco pegam. Eles nos obrigam a estar num outro estado de consciência de onde estávamos. Focados no presente, prestando atenção no agora. Então, ele vem com uma situação, se você prestar atenção, o vírus, ele é duro, nos exige parar a economia, mas a gente vivia para dinheiro. A gente vivia em função do amanhã. A gente esquecia do hoje, do agora, do presente. Então, ele vem de maneira dura para tomar consciência daquilo que precisamos, enquanto seres em evolução. E aí ele traz, né, que tudo que vivemos faz parte de experiências do caminho evolutivo. Então, são apenas experiências. E aí a graça bonita da vida. Quando a gente entende que tudo que a gente vive é só experiência, aprendizado, tudo se torna mais leve. E aí, né, quando ele traz a consciência de que a graça e a parte celestial que a gente tem como referencialidade e inspiração para esse processo, a gente fica pensando, mas como que eu lido? Como que eu faço? E aí a gente tem o melhor mestre, Jesus Cristo. Que aí, né, nessa passagem do Pensamento e Vida, da lição Hábitos, ele fala, né, Emmanuel traz para a gente, pela psicografia do Chico, que desde a manjedoura, Jesus Cristo nos ensinou a ter o hábito da serenidade e da paciência. E aí eu faço o questionamento a vocês. A gente tem a serenidade e paciência para lidar com a circunstância? A gente tem a serenidade de Jesus ou a gente atropela tudo e quer resolver tudo e fica desesperado?
Será que a gente é reducionista ou a gente olha a mais longo prazo? E aí eu digo a vocês que a partir do momento que eu coloquei na minha vida, quando eu não sei o que fazer, eu sempre digo isso e penso: o que Jesus faria no meu lugar agora, porque eu não sei o que fazer. E aí eu faço uma oração e peço a inspiração de Jesus. Então eu digo a vocês que busquem a serenidade e o hábito da serenidade e da paciência de Jesus, mas também a inspiração de Jesus nesse processo. Ele é nosso melhor mestre e o mais sagrado. E Jesus, tendo essa condição de plenitude, né, eu diria que é o ensino completo, não é? Desde o jardim da infância até os mais altos graus de pós-doutoramento, vamos assim dizer. E ele fica, aparentemente, diante de uma completa perfeição, nos faltando algo mais próximo, né? Algo mais humilde, né? Não que Jesus não seja, mas diante dessa humildade de erros que temos. E aí na Bíblia nos dá um grande exemplo, e eu acredito que é até o maior. Jó. E a expressão ter uma paciência de Jó não é por acaso, né? Temos nessa figura emblemática um ser encarnado que tudo teve. Tinham 10 filhos, né? 7 mulheres, 4 homens, ou o inverso, agora me escapa a memória, mas dezenas de cabeças de gado, de mulas, de camelos, escravos, né, sobre seu comando, e uma vida afortunada, feliz. Diante de toda a riqueza do mundo material que podia dispor, e gastava com parcimônia, muito mais por seus descendentes que por si, tendo em vista que ele tinha dentro de si a gratidão por tudo ter, né? E compartilhava aquilo com sabedoria. Sabedoria para os tempos que vivia até então. E é isso que vem uma parábola. Parábola é uma história fantasiosa da qual, de maneira histórica, nos traz a compreensão de um fato ou de um momento. Não que de fato existiu, mas de uma maneira mais fácil a nos dar essa compreensão do que Jesus queria dizer. E aí nessa parábola nos traz uma condição em que o diabo veio a conversar com Deus e propôs a Deus a tentar Jó. Deus, claro, nunca faria esse pacto porque não precisa provar nada a ninguém, principalmente aquele que tem uma força contrária a si. Mas aí vem a condição e fala: você aponta Jó como uma pessoa honesta, reta, nesse caminho de evolução, mas você faz isso porque tudo a ele você dá. Eu quero ver se tudo tirasse. E aí, nessa história, mais uma vez folclórica, entendamos assim, uma maneira de entendermos o que seja a mensagem, lhe é permitido destruir tudo. Retiram-se os filhos, retiram-se a esposa, retiram-se seus bens, todo o seu patrimônio. E Jó, diante da sua sabedoria, de tudo já ter aprendido, mesmo assim agradece, dizendo que Deus é perfeito e que o seu caminho proposto, se assim lhe foi posto, também perfeito era. Isso é de fato gratidão por tudo ter e a gratidão também por tudo perder. E mais que isso, eu acho que a verdadeira condição de fé, o que muitos colocam de fé inabalável, que nada move, que nada se retira, porque tem a confiança e a certeza. E aí podemos colocar até como um sinônimo, fé e certeza, de que o melhor será colocado, de que tudo será retribuído e dobrado. E foi o que aconteceu.
Mesmo diante das provações, das tristezas, não contente em relação a tudo tirar de Jó, ainda lhe colocou uma peste em que feridas lhe foram colocadas dos pés às cabeças. E mesmo assim, Jó confiou, acreditou e agradeceu. Essa gratidão, que muitas vezes nos parece descabida diante de uma situação tão temerária, tão adversa, vem com o reconhecimento. E esse reconhecimento é a fé. A fé que muitas vezes melhor virá. Isso pode acontecer a todo momento, em todo lugar. Qual que é a tua fé em dar graças na alegria do compartilhamento e transmitir desgraça naquilo que não lhe é bem feito? Que muitas vezes nos vem como uma carga nociva do que nos foi retirado. Mas quantas vezes já nos deparamos que nossa vida atual é muito melhor daquela que outras vezes já não foi tirada? Seja por um desemprego, seja pelo rompimento de um amor, seja por um acidente. E tudo foi reposto, tudo foi melhorado. E mesmo que não tenha sido ainda no estado que outrora tinha, mas ficou o que mais importante se teve. E acredito que a compreensão de Jó, o aprendizado. E isso nunca é retirado. Então compreenda, né, que se muitas vezes o que lhe foi retirado lhe parecia tão grandioso, tenha sabedoria em aprender em qual o motivo e qual o sentido da palavra e da condição que lhe foi imposta. Porque isso é sabedoria, em lidar com a alegria da mesma maneira em que se lida com a derrota. Sejamos e aprendemos com Jó. Bom, aí, nessa lógica, a gente sabe que a gratidão é um processamento de sentimento consciente e ativo de nossa parte. Raramente a gente tem um sentimento de gratidão que é como o amor, que a gente sente sem entender. A gratidão ela é um exercício, é uma prática de estímulo. E a gente precisa aprender a lidar com ela. Mas, normalmente, o Lu sempre fala isso, eu gosto muito dessa reflexão dele. A gente tem a mania de olhar sempre o que é ruim e esquecer o que é bom. Então, eu confesso a vocês que eu procurei nas 5 obras básicas a palavra gratidão e agradecer. E eu achei muito a ingratidão. E ela, de verdade, é aquilo que está no nosso dia a dia. Quando a gente pensa o inverso da gratidão, é a ingratidão. Então, algumas citações aqui do que a gente faz comumente. Isso é natural nosso, na nossa consciência em que estamos. Então, se a gente pega, segundo o Evangelho, né, a gente tem ali, das instruções dos Espíritos, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Aí a gente tem lá a questão 937 do Livro dos Espíritos, que fala sobre decepção, ingratidão e afeições destruídas. Aí ele diz, a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. E aí, por fim, a gente tem uma das referências hoje da doutrina, que é o Haroldo Dutra Dias, que várias palestras dele, para quem está muito assustado, o fim dos tempos, a mudança dos tempos, eu aquietei meu coração muito com as palestras do Haroldo, porque ele sempre nos diz, temos dificuldades de registrar dádivas, deixamos brotar a ingratidão. E eu digo a vocês que eu posso confessar que não é simples fazer uma palestra como essa, porque eu tenho muitos sonhos apocalípticos há muito tempo. Então, eu vejo esse processo de transição acontecendo e a não consciência das pessoas de muitas formas. Acho que isso é uma questão de alma mesmo. E eu vejo, e eu sempre nos meus sonhos, o que traz de muita perturbação dentro de mim, e que não é novo para mim, mas que agora está muito consciente para mim no que vivemos nesse momento concreto presente, é a quantidade de ingratidão das pessoas.
É a quantidade de ingratidão das pessoas de terem que ficar dentro de casa, quando elas não têm a consciência da graça que é ter uma casa. Da ingratidão de ter que conviver com seu familiar. Da ingratidão de ter que ficar parado e não trabalhar, sendo que a gente clama pelo tempo de descanso. Né? Então a gente é normalmente e naturalmente ingrato. E aí vem a reflexão. Será que em tudo que vivemos é só ingratidão? Será que não tem nada para a gente agradecer? E aí é uma provocação. Porque a ingratidão ela é fluida para a gente. Então a proposta e o desafio é: será que eu consigo ressignificar a ingratidão que eu tenho agora? E aí, nessa questão, vem a nossa oração universal, né, que Jesus nos trouxe a pedido e com certeza inspirado no Pai, e que vem em que muitos oram, não só a nossa querida religião espírita, mas muito outras, porque é perfeita, né? Porque tem dentro de si essa verdadeira condição de expressar o básico e necessário: orar, agradecer e pedir, né? E dessa condição é preciso notarmos que essa perfeita oração nos traz a mensagem: que seja feita a tua vontade. E estar colocando-se nessa posição é o mesmo que o pedido anterior. Dai o pão nosso de cada dia. É o pedido, e mesmo assim uma reverência ao qual nos colocamos. Não é verdade? Ao qual vemos que é a condição. Seja feita a tua vontade. E aí nos colocamos, entendermos que essa condição de fazermos a vontade de Deus é porque Ele é perfeito. Diante da sua perfeição, acreditarmos que muitas vezes nos ser retirado aquilo que nos era conveniente, também é bênção. Ainda essa semana passada, eu fui cortar o cabelo, porque hoje tinha palestra, né? Eu estava tanto quanto... Foi essa semana. Hoje é o primeiro dia da semana, então semana passada. Tá certo. Não é? Então, essa condição... E aí o barbeiro que estava lá cortando meu cabelo falou: eu estava em outra cidade, muito bem, estava estabilizado, tudo, e um ano depois me mandaram embora. E eu falei: é uma história triste. E ele falou: mas no fim foi bom, porque eu estava tranquilo, tinha casa, estava sobrando dinheiro e acabei me enroscando com pessoas das quais eu não deveria, me envolvendo por vícios. Olha a bênção chegando através de algo que nos parecia ruim. Não é? Estou confortável, tenho dinheiro, a alegria me vem de uma maneira meio esquerda, né? Meio um caminho deturpado. E aí a divina providência vem e tira daquilo que era o seu conforto material, para te livrar de algo que poderia ser ainda pior, né? O caminho abaixo do desfiladeiro. E aí vemos que estamos tudo diante dessa condição, diante desse planeta de provas e expiações. E essa condição de mudarmos a nossa frequência, o nosso pensamento e o aprendizado é justamente para uma elevação de um caminho de regeneração. Nós ainda cuidando de fato do solo, né, tirando as ervas daninhas, assim dizer, removendo os pedregulhos, para que a terra seja afofada, seja arada, mesmo que diante da dureza do arado que lhe corta as veias, para que lhe permita que ainda assim, se nos permitido for, plantar a semente, para que aqueles que vierem a germinar venham com uma potência, uma alegria e uma força ainda maior. Então, que tenhamos essa consciência dentro de nós. Estamos em transição e mudanças são necessárias. Mesmo que essas mudanças, às vezes, nos corte como o arado corta a terra, mas que, sem dúvida, nos permita colocar esse oxigênio necessário
para que o melhor de nós também possa florescer. E aí a gente quer fazer um convite a vocês, e aí de uma maneira um pouco mais dinâmica, pensando sobre perspectivas. Então a gente traz aqui uma imagem sobre uma escada. Quando a gente olha uma escada, a gente tem duas perspectivas. A escada nos leva para cima ou a escada nos leva para baixo. Quando a escada nos leva para cima, a gente fala, ai, mas tem que subir, mas é difícil, é subida, cansa. Mas subir uma escada te dá uma perspectiva que no lugar onde você estava, você não conseguia ver. Muito mais longe, muito mais amplo, muito além do que você via. E sim, para ter essa nova perspectiva, esse novo olhar, você teve que subir a escada. É um esforço, mas é uma graça. Quando você pensa, eu vou ter que descer a escada, né? Aqui, que a gente pode ver. A gente pode pensar também que descer a escada pode nos levar, na perspectiva que estamos, numa outra perspectiva e acesso de coisas que a gente lá em cima não estava vendo. A gente precisa descer escadas, muitas vezes, para ter acesso ao mar. A gente não desce a serra para ver o mar. A gente precisa descer para ver a grandiosidade e a beleza do mar. Então, tudo é uma questão de perspectiva. Às vezes a gente acha que está subindo e é um sofrimento, às vezes a gente acha que está descendo e é um retrocesso, mas tudo é uma questão de perspectiva. E agora o Lu vai contar um pouco sobre perspectivas diferentes diante da humanidade. Eu vou abordar aqui agora com vocês um pouco da condição histórica do que veio a ser o ruim e o bom, da desgraça para a graça. Né? E a gente vai abordar isso de uma maneira um pouco mais leve e até pelo horário mais rápida, né? Para que a gente consiga trazer essa compreensão. Então, vamos começar pelo passado. O massacre que aconteceu na Índia, em que soldados britânicos, até então apoiados, não soldados, né? Mas Gandhi apoiava a Inglaterra a fim de conseguir uma transição pacífica quanto à independência da Índia. E aí, numa atitude desmedida dos soldados que ali estavam, mataram 400 indianos que se manifestavam de maneira pacífica e desarmada. E esse ato covarde, né, que veio a ferir aqueles que nada queriam além do que sua própria independência, motivou a Gandhi a ter o início do seu movimento de não resistência. E que isso acabou criando, não só dentro da Índia, essa condição de instabilidade para uma estabilidade, paz, como surgiu uma onda global para trazer tudo isso como uma nova consciência. A não violência, né? A defesa veemente da não violência como forma de harmonização. Isso. Da outra maneira, o furacão Katrina, que veio de uma maneira avassaladora e destruiu grande parte, né, de Nova Orleans, nos Estados Unidos, deixando 85% da cidade sobre a água. Quer dizer, teve uma destruição gigantesca. Foi um dos furacões mais fortes de toda a nossa história. E essa condição veio com o quê? O solo do estado ali, ele era muito contaminado por chumbo. E isso agravava muito a condição de saúde de todos os moradores. E depois dessa condição, veio como se lavasse, de fato, todo o solo. E todo o chumbo teve uma redução muito significativa, de quase 40%. E aí veio toda uma condição de melhora de saúde do povo que ali estava. Uma catástrofe em perdas materiais? Sim, mas para o futuro uma bênção infinita. Porque veio conhecido depois como a condição da geração de crianças mais saudáveis, diante da alimentação, diante da respiração. Então, o que veio como uma catástrofe imediata, veio para o futuro com a beleza e a riqueza de dias melhores.
os desastres nucleares de Chernobyl e Fukushima. E essa condição, você fala, um desastre, né, nessa proporção que foi com a explosão das usinas atômicas, né, de Chernobyl e Fukushima. Aqueles que são mais novos talvez não tenham essa recordação, mas nós que vivemos nos tempos que isso aconteceu, era um noticiário fantástico, e até hoje existe toda uma história por trás disso. E a evacuação dessas cidades, das quais ainda hoje são inabitadas, acabaram acontecendo algo que não seria possível em outra maneira, diante até da condição econômica. Porque abandonar uma cidade, tirar toda uma economia de um local, só mesmo com uma grande tragédia. E aí, diferente do furacão em que se reconstruiu e veio com uma potência de mais tecnologia, de novas edificações mais modernas, Fukushima, né, e Chernobyl ainda hoje são desabitados diante do grande grau de radiação que ali estava. E o que aconteceu? A natureza potente, forte e grandiosa como veio com todo o seu resplendor e ali se edificou novamente. E aqui a imagem que vemos, né, as árvores crescendo por todos os lados, e veio juntamente com ela a repopulação de todos os animais, alguns ainda com ameaça de extinção. E vemos que tudo aquilo ali, e aí assim como o vírus, aparentemente não faz tanto mal aos animais que ali estão. Por quê? Foi gradativo, a natureza foi purificando, foi se edificando, sedimentando, e os animais, retornando a isso, criaram um novo habitat, um novo estímulo da natureza a repovoar o solo que daqueles já pertenciam, né? A sua vida selvagem, os animais. Em 1912, uma expedição, né, foi até a colonização do Polo Sul, né, diante da exploração dos britânicos que queriam lá edificar as suas novas fronteiras, né, estender os seus limites. Ali e uma equipe, né, liderada por Robert Falcon Scott, para fazer essa condição de fincar bandeira ali e colocar o Polo Norte como mais uma extensão, né, fazer ali uma colônia britânica, teve um desastre. E, diante do seu percurso, eles se prenderam um pouco mais do que deviam a recolher pedras e amostras para que fizesse de uma maneira mais efetiva a sua pesquisa, e não só a colonização, porque eram cientistas. Mas, diante desse atraso, acabaram sendo tomados e surpreendidos por uma grande avalanche, né, de neve, onde que todos foram soterrados e mortos, porque estavam a poucos quilômetros da base segura onde estavam, onde chegariam na realidade, mas foram surpreendidos e morreram. E diante dessa morte, os noruegueses vieram e fincaram bandeira lá. Mas qual é a grande alternativa? A equipe que veio logo após a socorrê-los, e na realidade todos fatalmente atingidos, faleceram ali, viram que as amostras que foram coletadas e que ali por eles foram recuperadas tinham provas significativas de fósseis, a que permitiu, diante do estudo, verificar que até então era discutido e não reconhecido como a junção dos continentes. E aí ali está a condição, né, de quais eram, acho que plantas, né? E aí conseguiram verificar aqui, ó, que todos os continentes eram interligados. E aí uma parte significativa da história, diante também de um ato trágico, mas uma colaboração científica grande, muito grande para a época. E depois de tudo isso, veio a Grande Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, que veio de uma maneira avassaladora e com uma tecnologia que até hoje muito nociva, mas também nos trouxe grandes avanços para agora, né? Para a nossa vida moderna, micro-ondas, né? Lâmina de barbear, uma série de outros fatores,
desenvolvimento industrial, de automóveis, tudo teve essa base já na grande condição de necessidade da Segunda Guerra Mundial. Mas isso também, apesar de toda a destruição, de toda essa condição de extermínio em massa, né, que foi a primeira guerra onde se usou uma bomba atômica e armas mais letais, como químicas, ainda de uso bélico, né, mais avançado ali, destrutivo, infelizmente. Mas também teve, diante da sua catástrofe, essa condição. E quando do encerramento dessa Segunda Guerra, onde os fatores foram tão nocivos que a maioria dos envolvidos ali decidiram juntar forças para que isso não fosse mais possível, ou pelo menos que se evitasse de uma maneira mais efetiva, e fizeram a ONU, a Organização das Nações Unidas. E dentre essas conquistas, todo o desenvolvimento, veio um documento muito importante, que veio a definir como uma carta, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que previu, dentro do seu documento, algo muito importante, que são até hoje os nossos direitos que devem ser respeitados. Não diante da nossa individualidade apenas, ou do nosso Estado de Direito quanto país, mas de uma lei internacional. E que isso é significativamente importante. E é importante a gente pensar e lembrar que todas essas questões que nós colocamos, que dão essa garantia, foram pedidos da espiritualidade para que a gente chegasse no próximo slide, que é o grande X da questão, aí, né? Que realmente nos interessa como ponto central. É que a gente olhar com clareza e com consciência que se depois da guerra a gente tomou a consciência dos nossos direitos enquanto indivíduos e todos esses exemplos que foram trazidos aqui, para a gente olhar o que está acontecendo agora. Esse é o grande pedido da espiritualidade. Para a gente olhar com consciência, sair um pouco do nosso umbigo e olhar o mundo lá fora, o quanto a gente estava destruindo o planeta, o quanto a gente estava destruindo o respeito a outras vidas, que são os animais, as plantas, ou seja, são outras formas de vida que são além das hominais que a gente chama, que são os homens. Então, quer dizer, a gente sabe que em pouquíssimo tempo, gente, olha, de março a abril, a gente vê movimentos globais de recuperação da camada de ozônio muito rápida. Quantas imagens quem tem mídias e redes sociais acompanha de bichinhos que estão lá, né, em Veneza, são golfinhos, são patinhos, são animais silvestres podendo circular com mais serenidade, não tanto medo do homem. É um absurdo a natureza ter medo da gente. E a gente aproveita as circunstâncias para destruir para o nosso interesse. E eu estou falando nós enquanto nação, enquanto ser humano, nação global, né? Nação da Terra. E aí, fazendo uma metáfora que somos todos um. Então a gente vê o quanto a gente já destruiu. O planeta Terra não estava suportando a nossa violência e nossa agressividade contra ela. A quantidade de produção de lixo que a gente faz diariamente é um absurdo. Então, assim, o planeta Terra estava desesperado. E, nesse momento, o planeta Terra está respirando e recuperando. E aí a gente pode ver, por exemplo, animais que se consideravam extintos reaparecendo. Eles não estavam extintos, eles estavam escondidos com medo, tentando sobreviver. Olha que bênção. Mas não tem só isso que o vírus traz de benefício. A gente parou de verdade, como eu disse a vocês, e nos foi obrigada a olhar para a nossa própria família. A gente tomar consciência da saudade que é um abraço. A gente tomar consciência do tempo presente que estamos, do valor que é o agora. Porque amanhã a gente pode não estar mais. E aí, e a morte? E ainda bem que vem a sagrada doutrina que nos traz a consciência que é só passagem. E que daqui a pouco recomeça. Então a gente tem que olhar também para as coisas boas que a situação e a circunstância que estamos nos traz. Quanta coisa linda. Eu estou vivenciando particularmente um treino. Estou aprendendo a ser uma
uma pessoa de família em Bauru, nunca tive família em Bauru. De repente me vem o convívio com o Lu, com as filhas do Lu, e organizar e pôr ordem, fazer comida. Gente, eu fazia comida 1, 2 vezes por semana, moro sozinha. Agora eu faço comida todo dia, uma experiência nova, divertidíssima, assustadora às vezes, maravilhosa. Por quê? Porque a expectativa de poder fazer o melhor, mas eu estou aprendendo também. E aí, superando desafios, não poder dar aula como sou professora, ter que dar aula em casa, que eu prefiro e gosto muito do presencial. É confortável? Não é. Mas se propor a vivenciar o desafio como uma oportunidade de aprendizado. De conviver com a tua família, ao invés de se revoltar e se irritar com a criança que está do teu lado convivendo, olhar para ela com verdade. Quantos pais e mães pegaram os filhos e falaram, bom, vamos pôr na natação, na escola, depois põe em inglês, depois põe na ginástica, e 1h30 por dia eu convivo com meu filho, quando ele já está cansado. Agora é obrigatório olhar para o teu filho, é obrigatório olhar para teu relacionamento e vivenciar aquilo com experiência integral. É obrigatório olhar a saudade que se tem daquele que se ama, porque não pode estar perto. Ao mesmo tempo que eu estou com uma nova família em Bauru, eu estou com a minha família originária em Olambra, morrendo de saudade. Que não vejo desde o ano novo. E aí a alegria e a gratidão de poder ter tecnologia para poder ver essas pessoas e poder falar. Esse é o ressignificar. Não está sendo fácil para ninguém. É hipocrisia falar que está sendo fácil. É hipocrisia a gente achar que é simples. Mas é preciso a consciência da gratidão do aprendizado que estamos tendo. E aí vem a fé, a força que nos sustenta. E aí, como Jó, que já dissemos aqui da sua força e iniciativa, né, na peregrinação e na certeza de dias melhores, e Jesus Cristo, que trouxe Viviane, né, como o modelo ideal do que deveremos, o caminho que chegamos a essa grande condição do aprendizado e da melhoria, né, e nos traz aqui, né, do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. E vem quase que um resumo de toda a nossa palestra nessa pequena frase, que ditada por Emmanuel, muito severo às vezes com Chico, né? Ali um mentor que lhe cobrava, que lhe insistia o trabalho, mas sempre com a firmeza do amor, mas que a nosso ver muitas vezes nos parecia com um certo exagero, né? Não lidava ali com a mão um pouco mais pesada, mas sempre com amorosidade diante da sua capacidade. E isso ele via, porque já conhecia o Chico, não dessa encarnação, e não só encarnado, mas sabia da sua plena potencialidade. E foi uma potência mesmo, Chico, né? Agora, diante dessa condição mais contemporânea, Chico, muito próximo de nós, conviveu com a maioria dos que nos assistem, as crianças não, né? Embora não tenhamos essa condição de ter esse contato físico, mas veio muito próximo de nós, e é uma enciclopédia, vamos dizer assim, da quantidade de livros, mais de 400 livros, se eu não me engano, né? Todos estão no site, se quiserem baixar, fazer uma propaganda aqui do site, estão lá em PDF, podem ser acessados. Site do Chico. No site do Chico, claro. Então, é uma quantidade de aprendizado e de força que não é só o apego do imaterial do possível, mas, de fato, a concretização e realização do que devemos, do que podemos e do que seremos diante do ensinamento e do aprendizado. Porque essa é a condição do apreender, trazer para dentro. E, uma vez conosco, sermos e nos tornarmos melhores. Aí vem Chico de novo, maravilhoso, no livro Fonte Viva,
tem uma psicografia, né, ditada pelo Emmanuel também, em que ele fala, e aí ele traz exemplos bem interessantes nessa psicografia. O vaso que se retirou da cerâmica só se tornou cerâmica graças ao fogo que transformou. Foi dolorido para ele. E aí ele fala, né, bendito seja o fogo que proporcionou a solidez. E aí ele vai fazendo um caminho de gratidão a cada movimento de dor que cada coisa vivenciou, cada objeto, cada elemento, trazendo benefício, que resultou aquela lapidação. Porque essa é a palavra que estamos vivenciando nesse momento, enquanto almas, enquanto espíritos, enquanto indivíduos encarnados. Estamos vivendo um processo de lapidação. Então ele traz, o arado se ausentou da forja, bendito seja o malho. A madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, bendita seja a lâmina. A seda luziu formosa no templo, bendita seja a feia lagarta. Pode mudar. Aí ele diz, né, o enfermo que recuperou a saúde, bendita seja a dor, né, que trouxe a lição do equilíbrio. Aí ele diz, tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus, nada é em vão. Nada que a gente vive não tem sentido, não tem significado, não tem valor de aprendizado. Tudo é belo e tudo é sagrado. É a bendita da perspectiva que a gente precisa aprender a olhar com consciência. Aí eles falam da tempestade que nos renova, como a gente trouxe como exemplo, a alvorada é maravilhosa no céu, que vem após a noite da terra. E aí é exatamente isso, a gente vive talvez um momento de noite na terra, mas a gente sabe que o amanhã vai chegar com uma alvorada linda, e de renovação, e de muita coisa que vai acontecer, que já está acontecendo, se a gente olhar por outras perspectivas. E aí a gente tem para fechar dicas práticas de como a gente exercitar a gratidão. Então a gente sabe que tem um caminho muito virtuoso, e Santo Agostinho já falava isso, mas enfim, de maneira prática, da gente fazer um ciclo virtuoso, ou seja, a gente praticar a gratidão. Então a primeira dica, a gente sugere, né, que não é novidade, mas para lembrar, que a gente faça um inventário do nosso dia, trazendo as oportunidades de crescimento que a gente teve com nossas experiências. A partir disso, a gente reconheça nesse inventário, ou seja, coloque mesmo, anote no fim do dia, o que eu vivi que me permitiu compreender melhor o mundo, ser mais empático, ser mais amoroso, ser mais compreensivo, que me permitiu evoluir enquanto indivíduo e que eu preciso e mereço, num processo amoroso de aceitação também dos meus erros, agradecer pelos meus acertos e pelos meus erros. Eu falo que eu tenho uma experiência encarnatória com o Luciano, que ele é um presente de Deus na minha vida, porque ele me faz praticar todos os dias a paciência, a serenidade, a tolerância e o amor. E eu faço ele praticar exatamente as mesmas coisas. Ele respira e suspira comigo várias vezes por dia. Nós estamos há 2 meses convivendo dia a dia e é incrível o quanto ele respira e eu falo, Deus do céu, o quanto eu estou ensinando esse homem, o quanto ele me ensina. Porque é um exercício de paciência gigante, porque somos indivíduos diferentes e com personalidades muito fortes. Então é abençoado ter ele na minha vida, não é um problema quando eu tenho que respirar, eu estou exercitando a mim. O presente é para mim, né? E aí ele diz, então, a gente deve criar a oportunidade de mudar o nosso foco e ver as coisas gostosas que a gente vive e ser grato de agir e ter a consciência que a gente pode ser diferente, porque isso auxilia efetivamente numa qualidade melhor de vida. Acreditem nisso. E agora o Lu vai fazer uma listinha de dicas complementares para vocês. Então, como a lista é um pouquinho grande, né, eu vou tentar ler um pouquinho mais rápido aqui, diante do avançar da hora. Daqui a pouquinho vocês vão ter que fazer o almoço, né, e a gente também vai almoçar. Então, vamos colocar aqui de uma maneira mais efetiva, porque a gente fala muito de uma maneira até metafórica, né? Ah, mas que bonitinho. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fizemos alguns estudos e nos trouxemos algumas diretrizes, né? Algumas poéticas e outras mais assertivas.
Diante de todas as tempestades da vida, é necessário termos uma visão solar sobre tudo, se recusando a assumir um papel de vítima diante das adversidades. Solar aí é claro, tá? Eu também fiquei confusa aí, mas é claro, como o sol. Assuma uma visão positiva de todas as situações, animando a si e aos que estejam à sua volta, por caridade e amor, protegendo pensamentos e a construir novas situações e condições que gostaria de concretizar. Plasme o seu futuro. Procure a gratidão em tudo o que lhe dê apoio, conforto e segurança, como uma maneira de acessar bons sentimentos. Entenda que o descanso é necessário, tanto para o corpo quanto para o espírito. Assim, fortaleça-se durante o sono, pelo tempo suficiente a renovar as suas energias. Procure receber e dar apoio a outras pessoas, cultivando boas ideias e alternativas de bons sentimentos, fortalecendo laços familiares e de amizade, cujas conversas positivas aliviam tensões, elevando nossas energias. Afaste-se do que venha a contaminar a sua mente, não assistindo a noticiários tóxicos e sensacionalistas, cujo intuito é propagar o medo e a insegurança. Veja com positividade os recursos que já dispõe, sejam eles pessoais ou materiais, para que consiga efetivamente moldar a sua realidade e criar ou acessar a motivação necessária a co-criar com alegria a nova realidade. Crie uma lista positiva de atitudes e pensamentos, combatendo firmemente qualquer coisa que escape deste circuito de irradiação, acrescentando ideias que cheguem através de intuições, projetando para o futuro e tendo como meta sempre o comportamento de felicidade para a vida. Acesse as influências divinas que são colocadas a nosso desenvolvimento, se afinizando com seus mentores, anjos da guarda, contando sempre com a ajuda dos amigos espirituais a nos auxiliar a mudança necessária de nossas vibras e vibrações. Fortaleça a sua fé com orações e preces, conectando-se consigo e com o divino, expandindo a centelha divina que existe dentro de você, fazendo-se luz a dissipar as sombras. Emane a gratidão como força de ressignificar a vida e conduzir as suas atitudes de forma a ampliar a vitalidade e a emanação de boas energias, alimentando sua fé e esperança ao futuro, à felicidade, mas principalmente ao amor. E aí, para fechar, essa imagem para mim é muito, muito impactante, significativa, porque eu não sei se vocês têm essa percepção, mas muitas vezes quando o sol está muito forte, a gente procura uma árvore para encontrar a sombra para fugir do sol. E poucas vezes a gente tem a consciência de olhar para cima e olhar o reflexo do sol entre as folhas das árvores. Para mim é uma das coisas mais bonitas que existe nesse sagrado, nessa graça divina que nos dá a vida. Porque é ali que a gente vê cores, a gente vê arco-íris, a gente vê o movimento do sol que nos chega suave, protegido por essas árvores. E sempre eu tenho essa sensação da grandeza, da proteção dessas árvores para os nossos tempos difíceis.
Essa graça divina que chega e nos ampara e ao mesmo tempo que nos ilumina. Para mim sempre gera muitas reflexões. Quem tiver a oportunidade de ter uma árvore na calçada, que não pode ir muito longe, ou que tem uma árvore no quintal, faça esse exercício. É profundamente inspirador. E dentro dessa lógica me traz uma lembrança de uma meditação que eu fiz, e eu tive uma visão de noites muito sombrias e disseram que viveríamos dias de noite, mas só por conta de existir a noite que é possível que a gente veja as estrelas no céu. E me pediram para olhar para cima e dizer, olhar com consciência nessa meditação. Olhe para o céu e veja na escuridão o quanto as estrelas brilham e quanto elas são lindas e sagradas. Então que a gente saiba nesse momento que nos parece sombrio e escuro, que a gente encontre as estrelas no céu, que a gente encontre a lua brilhando no céu, que a gente encontre sempre a presença divina, que não nos deixe em absoluto na escuridão. E aí, dentro dessa lógica, sejamos a graça. Então, mais do que trazer para dentro essa consciência, que a gente, conscientes agora dessa potência da gratidão, conecta com a graça divina, que a gente leve para o meio onde a gente vive. Que a gente possa ser um pouco da graça divina, expandindo nossa centelha divina. Muito obrigada a todos. Um ótimo domingo e que todos tenhamos a graça e a divina graça dentro de nossos corações. Vamos fazer uma vibração então de encerramento, né? Curtinha aí, porque está todo mundo na hora de fazer o almoço. Mas queria pedir a todos então um exercício prático de expansão da gratidão, né? Nada mais natural. Então que a gente possa nesse momento fechar os nossos olhos. Respirar, porque respirar é tão sagrado e abençoado. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de respirarmos. De podermos inspirar o ar e expirarmos o ar. Limpando as nossas energias. Limpando os nossos pensamentos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Por nos permitir lembrar que a capacidade de respirar é o primeiro movimento da paz. Obrigada, Jesus, nesse momento, por termos a oportunidade de aprendermos juntos. Obrigada, Senhor, por termos essa casa tão abençoada e sagrada, que nos acolhe, nos ampara, nos inspira, nos ensina, nos sustenta e nos expande enquanto jornada de evolução. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de aprendizado que estamos tendo. Obrigada, Jesus, por esse momento tão sagrado e único da transição planetária. Obrigada, Jesus, por trazer nos nossos corações a centelha divina. Manifesta no seu exemplo. E que por meio dessa energia tão sagrada e abençoada, possamos encontrar dentro de cada um de nós, de maneira única e singular, um motivo concreto, real, que possamos agradecer. Seja a nossa família composta por um animal sequer, por uma planta sequer. Seja a família volumosa, o nosso trabalho, ou a falta dele para criar novas oportunidades. Que saibamos encontrar a gratidão nesse momento. E que possamos, conectados a ela, irradiarmos a gratidão ao nosso corpo, ao nosso ambiente, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país e ao nosso planeta. Que sejamos todos um em gratidão, transformando o nosso planeta em uma grande potência de força de luz,
sustentados na gratidão. Que cada espírito aqui presente, ou que ouve essa palestra nesse momento, que esteja perdido, assustado, que possa ser acolhido e amparado, que possa receber o amor da graça e poder também ser grato pela nova oportunidade que se abre nesse instante. Àqueles que choram e clamam, que a gratidão possa chegar como uma semente de recomeço. Obrigada, Jesus, pelo corpo que temos, pelos movimentos, pela respiração, pela alimentação. Obrigada pela consciência, acima de tudo, que pode nesse momento ser curada, amparada e expandida. Que a força da graça divina, sustentada e amparada no amor, leve a graça a todos que precisam. E que a gratidão a partir de hoje faça parte da vida de todos nós. Não por obrigação, mas por vontade de ter uma vida mais plena e feliz. Que tenhamos um domingo abençoado, uma semana abençoada. Que as melhores energias e as melhores vibrações estejam com todos nós. Gratidão, Senhor, que assim seja.